Olá, muito boa noite. Você que acompanhava agora há pouco o programa Roda Viva, que teve como entrevistado Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo e agora pré-candidato ao governo de São Paulo. Continue conosco agora para acompanhar o programa Tribuna Livre. Hoje temos como convidado de honra o jornalista que está conosco aqui, cedido pela TV Gazeta. Aliás, muito obrigado à TV Gazeta por ceder a presença do jornalista Astério Moreira aqui conosco. Seja bem-vindo, Astério. E também o nosso entrevistado de honra, Jorge Viana. Ele que dispensa apresentações, foi ex-prefeito do município de Rio Branco, 2 vezes governador do estado do Acre, 2 vezes senador pelo estado do Acre e agora é pré-candidato e vai revelar a que é pré-candidato. Daqui a pouquinho, aqui no Tribuna Livre. Há 97 anos, a Santa Casa atendeu a um chamado no coração da Amazônia. E desde então, se faz presente na vida do acreano. Hoje, nosso povo vive a sua hora mais densa. Dias de incerteza frente a uma pandemia. A Santa Casa ampliou suas instalações, criou novos serviços, modernizou seu laboratório e equipou um centro cirúrgico de excelência. E tudo isso é apenas para dizer: você pode contar com a Santa Casa da Amazônia, hoje e sempre. Araújo Mix Atacado. Mais barato pra você e pro seu negócio. Confira. Até terça. Água sanitária Alpes 1 litro, 2,89. Filé de peito frango criado congelado quilo, 17,95. Leite condensado Italac 395 gramas, semi-desnatado 4,98. Arroz com ponta 5 quilos, 17,90. Cerveja local 350 ml, Pilsen 1,79. Venda proibida para menores de 18 anos. Araújo Mix Atacado. Aceitamos cartões de débito, crédito e cartão alimentação. Estrada Dias Martins 517. Pinça, bisturi, cronômetro. Em tempo recorde, o governo do Acre está diminuindo as filas na saúde. O Mutirão Opera Acre já realizou mais de 1.200 cirurgias em todo o estado e o trabalho continua em ritmo acelerado. Olha, estou muito bem, graças a Deus e esse mutirão. Muito agradecido. Acre, visão de futuro, governo de todos. Esta é a hora! Eu falei, esta é a hora de você comprar seu carro zero na Recol Veículos. Facilidade na compra? Só aqui na Recol Veículos. Com uma entrada de 9.990 você já sai de Volkswagen zero. O restante dividimos em até 60 meses. Temos vários modelos à pronta entrega. Gol, Nivus, T-Cross. Um deles vai combinar com você. Entrada só 9.990. Tá imperdível. Corre que é só este mês na Recol Veículos. Meus amigos e minhas amigas, o MDB terá candidatura própria ao governo do Acre. A deputada federal Mara Rocha é nossa pré-candidata. Então, moçada, como presidente do partido, eu digo e afirmo: com Mara e o MDB, o Acre vai crescer. Vamos às ruas, na esperança de dias melhores para a nossa gente. Vem pro MDB! Pinça, bisturi, cronômetro. Em tempo recorde, o governo do Acre está diminuindo as filas na saúde. O Mutirão Opera Acre já realizou mais de 1.200 cirurgias em todo o estado e o trabalho continua em ritmo acelerado. Olha, estou muito bem, graças a Deus e esse mutirão. Muito agradecido. Acre, visão de futuro, governo de todos. Muito bem, começamos agora o primeiro bloco do programa Tribuna Livre. Já conosco aqui, Osmir Lima, Dr. Narciso Mendes, o nosso jornalista convidado, Astério Moreira, e o entrevistado da noite, Jorge Viana. Sejam bem-vindos ao Tribuna Livre, é uma honra recebê-los aqui. Muito obrigado por atender a esse convite. A você, telespectador, muito obrigado também pela audiência e por continuar conosco aqui na programação da TV Cultura. Agora mais cultura para você. Desde já, agradeço a presença de todos e quero abrir com uma pergunta que não quer calar e que o povo acreano quer saber. Recentemente, Jorge Viana, você esteve com o candidato à presidência da República, né, pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em uma conversa de tamanha importância e também que praticamente define ou deixa uma interrogação ainda maior para o seu eleitorado.
Jorge Viana, você é pré-candidato a Senado, mas ainda há uma interrogação de que pode haver ainda uma mudança de cenário para que você seja pré-candidato ao governo do estado do Acre, isso é verdade? Você já até perguntou e respondeu, porque eu acho que a tua pergunta, ela me dá uma oportunidade de eu começar o programa já pelo final, né? Mas eu queria, antes de mais nada, agradecer essa oportunidade, Macambira, de estar aqui, cumprimentar o Narciso, que está aqui, ele e o Osmir, que são decanos desse programa, que tem uma influência muito grande nas colunas políticas do Estado. Eu sei que tem um público cativo que fica aqui ligado para assistir o Tribuna Livre, e ainda com o privilégio de ser alguém que é da casa também, porque quando eu vim aqui, o Astério estava aqui, e é o convidado, né? Mas ele está em muitos lugares, escreve para o AC 24 Horas, está na TV Gazeta e está aqui conosco, é um privilégio para mim estar com uma bancada de entrevistadores tão, assim, que eu considero tanto, porque tem história na política do Acre. Ainda agora nós estávamos comentando aqui como a gente já teve bons nomes na política do Acre e como a gente tem carência de bons nomes na política do Acre no momento. Mas a tua pergunta, queria cumprimentar todos em casa. Nós estamos vivendo um momento singular na política do Brasil. Eu tive com o presidente Lula essa semana que passou, né? Há menos de uma semana atrás. Eu estava com ele, foi uma conversa maravilhosa. Graças a Deus ele virou esperança, um sentimento de esperança para o Brasil virar essa página de conflito, de crise política que estamos há 7 anos. E eu tenho certeza que não só pela idade, mas ele tem senso de responsabilidade do papel que tem que cumprir, que tem que vir com um espírito de pacificado, Mandela, de trazer o Brasil para um ambiente de conversação novamente. E nessa singularidade que a gente vive, depois de uma eleição muito dura, difícil e pesada em 2018, nós agora temos que disputar uma eleição num ambiente onde nós estamos totalmente fora de mandato e de espaço de poder. E isso nos impõe, e o que eu acho muito bom, uma humildade. Não tem nada, né? Nós perdemos tudo em 2018, mas ficou o legado, ficou o trabalho feito. E é por isso que a definição da minha candidatura, ela está sendo feita no tempo certo. Nós não temos nada a disputar agora, a não ser o propósito de ver se a gente ajuda o Acre, se ajuda a política do Acre. Então, os adversários vão ficar ainda mais um tempo, até o dia 10 de agosto, com a possibilidade de eu disputar até o governo. Mas, nesse momento, o PT acabou de fazer um congresso, nesse último sábado, uma semana atrás, onde o PT soltou uma nota, agora no fim de semana, dizendo que minha candidatura... Primeiro que eu sou candidato, meu nome vai estar na chapa, vai estar na urna. E segundo que, nesse momento, a indicação do meu nome é para o Senado. Então, nós vamos seguir, trabalhar, organizar no estado inteiro, mas o compromisso maior nosso é a eleição do Lula e tentar eleger na nossa coligação 2 federais e 4 ou 5 estaduais. Alguns adversários comentam, inclusive até possíveis aliados, né, de que essa indefinição teria prejuízos eleitorais. Você vê dessa forma, não? Eu não vejo. Veja só. Do nosso lado tem a candidatura do Genilson. Ele já está candidato, mas não prejudica, ele já está candidato, colocando o nome, né, médico, deputado, bom médico. Já faz tempo e é legítimo e eu acho importante isso. Que seria o Petecão mesmo também está candidato, todo mundo aí está candidato, o governador candidato à reeleição. Do nosso lado, nós não estamos com mandato, nós não estamos com responsabilidade de ocupar uma função pública no momento. A pandemia nos atrasou. Eu não gosto de fazer as coisas sem conversar antes, sem pensar antes, sem planejar antes. Agora que eu fiz uma viagem longa, eu andei nesses últimos tempos em Chapuri, em Brasileia, Taciolândia, em Sena, em Mané Urbano, em Feijó, em Tarauacá, em Rodrigues Alves, Mâncio Lima, em Cruzeiro, ouvindo as pessoas. Porque uma jornada dessa não é para você ir sozinho. Tem aquele provérbio africano que eu aprendi com Dom Moacir, que diz que quem quer ir perto vai sozinho, quem quer ir longe vai com muitos. Uma eleição dessa é uma maratona, eu corro para isso também, para treinar. É um processo longo, tem que envolver muita gente. Ninguém se elege senador ou governador, a gente é eleito. Por isso que tem que ter isso. Não é jogo de cena. Jogo de cena não. Para os adversários é ruim.
porque não sabe para onde a gente vai. Mas eu acho que para nós é bom, que a gente tem que processar direitinho. Eu quero ajudar. E se no final disser, não, ajuda melhor para o governo... Vai para o governo. Se montarem um esquema aí contra mim, para querer ganhar governo e Senado, eu vou onde a gente tiver uma força maior. Onde o roubo no casco será maior. Numa linguagem bem popular, né? Você que está falando, mas é por aí. Agora, minha candidatura é para o Senado nesse momento, o partido está apontando e eu vou trabalhar nesse sentido. Eu acho que no Senado, onde os estados são iguais, a Casa da Federação. São 3 senadores do Acre, 3 de São Paulo. Se você pegar ali um senador do Acre bom, como nós já tivemos para trás, e precisamos no presente, o Acre fica do tamanho de São Paulo. E se o Lula for presidente? E se o Lula ganhar? Quem é daqui do Acre pode ajudar o Acre fortemente, sejam os prefeitos, os governadores. Eu acho que eu tenho um papel a cumprir, no caso de uma eleição para senador, por exemplo. Jorge, qual é a avaliação que você faz? Você passou alguns anos no Senado Federal e conviveu com ilustres membros do Parlamento Nacional, não só no Senado, mas também na Câmara. Você não acha que cada eleição está deteriorando o quadro de membros do Congresso Nacional? Daí nós temos alguns impasses hoje no Brasil, quando há um vazio no Legislativo, o Judiciário toma conta. O que você acha, sinceramente? Eu acho que você matou uma charada. Eu acho que num ambiente, num país de 2 centenas de milhões de pessoas, o Brasil é um país importantíssimo. Você ter o sistema político brasileiro doente é muito ruim. Está doente. É um remédio que perdeu a validade. Por que está doente? Porque virou uma anarquia a criação de partidos. As pessoas não sabem, não usam. Em qualquer país do mundo, um candidato a presidente ou a governador discute propostas. O partido está por trás discutindo, apresentando propostas. Aqui a gente só discute nome. Aqui a gente discute quem tem um esquema mais forte. Isso danificou o Brasil. E aí acho que aquela última eleição de Dilma com Aécio, houve erro dos dois lados. Do PT, porque a gente estava errando já naquele período, errando mesmo, né? Mas isso não justifica terem feito o que fizeram de injustiça com a presidente Dilma, né? Fazer aquela operação. Quando aconteceu, vou contar aqui para vocês um episódio. Quando eu fui por uma liminar de um ministro do Supremo, o ministro Marco Aurélio, me deu uma liminar e me transformou de vice para presidente do Congresso. Uma liminar de um ministro Supremo interfere no Congresso Nacional e me põe como presidente do Congresso. Eu fiquei sabendo, dentro de um avião, tinha acabado de chegar em Brasília, e falei, mas que loucura é essa? Fui lá na casa do presidente Renan, da presidência, a residência oficial, cheguei lá, o Jucá, eu estou falando aqui em confidência, já passou, é parte da história. O Jucá, que é muito esperto, já estava com a Constituição na mão e regimento, vendo um jeito de eu não assumir. Eu falei, fecha isso, Jucá, eu não sou parte do problema, eu sou parte da solução, cara. Eu me lembro daquele episódio. Eu estava lá, estava Sarney, estava Collor, estava a nata do pessoal Renan, eu digo, Renan, nós vamos achar isso. Porque eu sou contra um poder fazer interferência, intervir no outro. Aquilo foi uma loucura. E é inconstitucional. Aí o Congresso interviu, derrubou a Dilma. Outro crime. Não pode fazer assim. Aí o Brasil não amadurece democraticamente e o povo paga a conta. Porque a crise política trouxe a crise social, a crise econômica e esse conflito que a gente vive. E teve, naquele período lá, eu fui lá no Supremo, falar com a ministra Carmen Lúcia, que era presidente. Falei, ministra, fui num carro descaracterizado para advogar contra mim. Porque como é que eu vou assumir a presidência do Congresso com 9 senadores, num ato de um ministro supremo que mandou eu ser presidente? Eu caio uma semana depois. Eu não ajudo em nada o país. Não adianta ser boçal na hora dessa. Aí eu fui lá e digo, ministra, olhando para a Praça dos Três Poderes, que é tudo transparente ali, eu digo, olha, aquele poder que está ali, está fazendo uma intervenção naquele outro ali. Era o Temer que estava ali. Esse aqui agora está fazendo uma intervenção. Isso não vai parar, ministro. Está errado. Eu vim aqui trabalhar contra eu tomar posse com base numa liminar monocrática de um ministro. Aí ela começou a chamar os ministros. E me pediu para repetir a mesma história. Eu repeti. Aquele poder fez uma intervenção no outro. E até aqui. E no final, houve um acordo, um entendimento jurídico.
de pedir para o ministro Marco Aurélio pautar o assunto e imediatamente surgiu uma ideia de fazer, olha, vamos fazer uma mudança onde um presidente de um poder denunciado, ele sai da linha sucessória, mas não pode ser destituído do cargo. Quem elegeu foi o Congresso, foi o Senado. E essa solução eu ajudei a fazer. Isso é um papel de um senador. Por isso que essas coisas assim, um dia vai estar em algum livro, a gente vai colocar. E eu termino dizendo para você, quando o Niemeyer e o Lúcio Costa fizeram aquela Praça dos Três Poderes em Brasília, qual foi o prédio que eles botaram mais ao alto e à frente? Foi o Congresso, rapaz. E aí, mais abaixo, o Executivo e o Judiciário. Virou uma bagunça. O Congresso hoje é o centro dessa doença. Porque o pessoal está vivendo agora de orçamento secreto, de emenda. Congresso não é para isso. Congresso não é para isso, para ser dono do Executivo. Por exemplo, um parlamentar, ele só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável. Aí, de repente, estão prendendo aí, estão invadindo. Quando, na nossa época, jamais eu contaria, não vou contar a história aqui porque seria um pouco longa, o respeito que um poder tinha pelo outro. Mas sabe, a quem se deve a culpa de se deteriorado tanto esse parece um prazo? absurdo, mas eu acho que tem culpa dos congressistas e até do PT. Vou explicar. Sim. Quando você é minoria no Congresso, você tem que aprender a perder. Perdeu. Aí criou-se uma cultura. Outro dia eu conversava com um ex-ministro, que talvez tenha um dos melhores currículos do país, que é meu amigo, Nelson Jobim. E nós chegando nesse consenso. O que aconteceu? Quem perdia recorria ao Judiciário. Mas aquele é processo legislativo. Acabou, ganha a próxima. Faz nova aliança, elege mais gente. Esse negócio virou uma indústria. Depois, o Judiciário, o Ministério Público se empolgou e falou, mas rapaz, nós é que temos poder. Vamos ser nós. Aquele episódio de cassação do Delcídio, que depois delatou o PT, eu não estou aqui defendendo Delcídio, não. Mas aquilo era um problema do Congresso. Claro. Eu estava vice-presidente do Senado, no meu gabinete, quando veio aquela ideia, fizeram uma operação, eles usam um termo do Ministério Público lá, no caso. Primeiro eu queria aqui dizer que eu tenho um profundo respeito pelo Ministério Público, pelo Judiciário, mas não tenho nenhum respeito por alguns membros que se mostraram nas últimas décadas que não estão à altura, nem está no Ministério Público, nem no Judiciário. É disso que eu estou me referindo. Sim. Teve aquele episódio, o Janot organiza uma operação controlada, que eles chamam, montaram escutas, na época querendo derrubar o Temer, aí foram pegar lá o Delcídio e tal, num negócio sem pé nem cabeça, combinado com o empresário, e chega lá e diz, olha, agora vai ser cassado um senador da República. Foi no meu gabinete, vice-presidente, chamamos todos os líderes, falei, não vamos votar esse negócio, não é Ministério Público nem Judiciário que decide a vida do senador, não, vamos votar na Comissão de Ética. O que é que aconteceu? Eu e o presidente Renan pedimos para o PGR, Procurador da República, que mandasse o processo, ninguém sabia nem que processo que estava acontecendo, sabe o que é que mandaram? O áudio que eles gravaram. Eles não mandaram o processo. Em meia hora, os senadores todos se acovardaram, falaram, não, nós vamos votar, porque a Globo botou, que estava na grande imprensa, nós vamos caçar todo mundo, e teve 13 votos contra aquela barbaridade lá. Eu fui um dos 13 votos. Ô Jorge. Tu é doido? Tem muito sentido o que você falou. O maior crítico, o meu maior crítico neste programa tem sido esse chato desse Osmir, da minha participação, a minha mulher e a minha filha. Estão patrulhando, Nassi. Estão me patrulhando. Não pode. Porque eles acham, com razão, que eu faço um preâmbulo e no final não faço a pergunta. Quando eu faço preâmbulo, é que você o interprete. Mas eu vou ser um pouco... Eu vou pedir socorro a Cícero para eu ser sucinto. O cara foi buscar muita força. Foi lá em Roma. Foi buscar Vai muita ser sucinto, mas eu preciso contar uma historiazinha rápida, ainda que no segundo bloco eu não use a palavra. Mas manda lá. então vai demorar. Quando eu cheguei no Acre, e eu sou o sobrevivente que mais tempo teve de início na política. Eu fui deputado estadual quando você não pensava ser candidato a nada. Eu sou um garoto fazendo técnico agrícola no interior de São Paulo. Mas É bem antigo, Jorge.
quando eu vim para o Acre, eu fui ser vizinho do seu tio, que foi governador do estado por parte de mãe. E por morar perto da casa do seu pai, o meu primeiro voto eu votei em Dico Viana para deputado federal. É verdade. Boa história. É verdade. Papai acolhia todo mundo que chegava mas deixa como eu concluir. acriano. Sempre foi assim. Aí, Fez de muito com os repente, fazendeiros, eu assim. me meto na política. E me meti na política para obedecer o que a política recomenda. Eu fui para um partido que, de repente, me fez ser o opositor, quando você entrou na política. Eu quero aqui dizer que eu fui um opositor muito duro seu. Às vezes já exagerei na dose. Aí eu vou para a pergunta. Aí estava esperando. Estava aguardando. Está esperando? Estava esperando. Eu pergunto. Aquelas críticas, você levava como uma obrigação que eu tinha que cumprir por ter sido eleito o seu opositor, ou você fez com que você me visse como um inimigo? Essa pergunta... Essa é a pergunta. Essa pergunta, doutor Narciso, o Jorge Viana vai responder no segundo bloco, então não perca, não saia daí. Rapidinho no segundo bloco a resposta. A churrascaria, restaurante e pizzaria A Princesinha oferece o melhor da culinária acreana e tem novidade no ar. Almoço popular, prato único com churrasco, R$ 24,99. É isso mesmo, almoço popular por apenas R$ 24,99. E para a sua hora do jantar, a Princesinha oferece o melhor e mais variado rodízio de pizzas, assadas em forno a lenha. Venha conhecer, comer bem, sempre será um dos grandes prazeres da vida. Travessa Catedral, 14, Centro. Pinça, bisturi, cronômetro. Em tempo recorde, o governo do Acre está diminuindo as filas na saúde. O Mutirão Opera Acre já realizou mais de 1.200 cirurgias em todo o estado e o trabalho continua em ritmo acelerado. Olha, estou muito bem, graças a Deus e esse mutirão. Muito agradecido. Acre, visão de futuro, governo de todos. Tanta gente precisando pagar as contas, com a Nortecred você pode. Empréstimos com juros a partir de 1,27% ao mês. A Nortecred faz empréstimo via cartão de crédito com uma excelente taxa de juros. Servidor público, fazemos empréstimo sem margem consignável disponível. Trabalhamos com todos os servidores públicos municipais, estaduais e federais, além de aposentados e pensionistas do INSS. Nortecred, Rua Benjamin Constant, 991 Centro, esquina da Alegria, ao lado da Ótica Visão. O povo acreano tem vivido momentos de muitas dificuldades e desesperança. O compromisso do MDB com o Acre é trazer progresso, oportunidade de trabalho e crescimento econômico. Queremos um Acre com emprego, com comida na mesa e com saúde que funcione. Vamos nos unir e, com verdade e seriedade, vamos tornar essa esperança uma realidade. Eu sou Mara Rocha, pré-candidata ao governo do Acre. Eu acredito num Acre melhor. O Progressistas é o partido do governador que criou o Cartão do Bem, está fazendo o Anel Viário de Brasileia, duplicou a AC 405, fez a carteira de habilitação gratuita para quem não pode pagar e ofereceu uniforme gratuito para todos os estudantes, que fez colégios militares e aumentou o número de policiais e viaturas para combater o crime, do governador que defendeu o Acre contra a maior pandemia do século. Por tudo isso, o PP também é seu partido. Filie-se já! Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do Tribuna Livre e o Jorge Viana vai responder a pergunta do seu Narciso Mendes. E eu deixo aqui até uma frase muito ouvida por mim durante essa semana pelo seu Narciso Mendes, que uma democracia sem oposição não é uma democracia, é uma ditadura.
talvez até ajude na resposta do Jorge Viana. Jorge, então, a palavra é sua. É muito importante. Essa pergunta do Narciso, ele basicamente perguntou se no período que ele fez a mais ferrenha, a mais dura oposição a meu mandato no governo, se eu o vi como inimigo ou como adversário. Eu posso dizer assim na boa, as duas coisas, e conto os episódios. Mas primeiro, contando que quando eu ganhei a eleição e ele estava como o símbolo de oposição ao governo que eu estava só começando, naquela fase, eu acho que ele passou da linha divisória do campo democrático várias vezes no afã de fazer o papel dele de oposição. E eu passei várias vezes da linha também, tentando me defender. Então houve aí, de parte a parte, inclusive situações pessoais que não tinham que entrar, né? Que tinham de pessoas que a gente gosta. Mas isso é bom porque tira lições. Também pode estar num livro que eu e o Toninho estamos pensando em construir, contando essa trajetória da Frente Popular, do PT, minha, nesse período de governo. Quando chegou na eleição, a primeira eleição depois da minha, o Narciso ganhou. Passou a ter vantagem. Ele, Osmi e outros criaram o MDA e ganharam aquela eleição com o Flaviano. Do Angelim, que era um nome extraordinário, cidade amanheceu, anoiteceu vermelha e terminou de manhã, não azul, como dizem, não tem nada de azul, com mais voto que os vermelhos. E ganharam. Quando acabou aquela eleição, aquilo foi um marco, mudou a minha história. Eu falei, o culpado sou eu. Eu sou o culpado de ter perdido, não é do Angelim. Candidato ótimo. Fizemos uma campanha linda. Culpado é o governador, estou errando em algum canto. Eu trabalho com planejamento, dou aula agora no mestrado de Gestão e Administração Pública do IDP, mas naquela época eu já estava formado nisso, já tinha passado na escola da prefeitura. Falei, eu sou o culpado. Liguei para o Oscar Motomura, São Paulo, da Manaquei, e falei, eu vou fazer um curso teu aí, mais um. Falei, pô, tu vem, governador? Eu digo, governador. Fiquei 8 dias no Oscar Motomura, fazendo um APG, que é o nome do curso. É um curso de governança. Bonner fez, da Globo, empresários fizeram. Eu ficava num quarto, sem televisão, cama de solteiro, fazendo um refeitório. Eu, governador, parei 8 dias e fui repensar tudo. Falei, eu estou errando. Eu sei como é que fazer. Estou fazendo errado. Quando eu voltei, e conversei muito com o Oscar, aí eu vi que eu estava, em vez de governar, estava gastando minha energia com o Narciso, com os opositores. Isso não funciona em nenhum lugar do mundo. Você tem um plano, tem um projeto, tem uma equipe, sabe? O Estado querendo e tal. Quando eu voltei, se alguém dissesse assim, o que é que tu quer fazer agora? Vou dar um abraço no Narciso Mendes. Para deixar isso para trás. Chega de confusão. E nunca mais, desde aquele 2000, estou falando de 2000, nunca mais vocês viram uma linha minha contra o Narciso. 2000, estou contando, revelando algo, pode procurar nos jornais. Porque eu tomei uma atitude. Briga, 2 querem. Um pode chegar e dizer, não vou mais. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, estou contando um episódio, assumo que a gente passou do ponto, mas agora eu conto outro. Se eu tivesse que pedir uma coisa no passado, não do jeito que foi, mas eu pediria para o Zé Alex, olha bem, que eu não tenho nenhuma relação assim de intimidade, nada, foi o meu mais ferrenho opositor quando eu fui prefeito, e ao Narciso Mendes, que foi o meu mais ferrenho opositor quando eu fui governador, para ser oposição, porque o fato de eu ter uma oposição tão linha dura, aí Macambira entra, me ajudava a governar. Eu falava para o pessoal, ó, quem for comprar carro, que trabalha comigo, olha bem o que é que eu fazia, Osmir, me avisa antes, porque não vai comprar carro novo aqui, porque nós não vamos mandar mensagem errada para a população. Nós temos que trabalhar honestamente, nós temos um plano para executar, é nosso. Aqui não tem política de secretário, tem de governo, não tem esse negócio do cara assumir e já ficar andando aí, coluna social, não sei o quê, viajando. Não tinha isso comigo. Por que eu digo, ó, porque os opositores estão aí, vão denunciar, e se tiver fundamento a denúncia, vai dar problema. Então, até isso. O cara chegava e disse, Jorge, vou comprar um Corolla. Eu digo, não compre. Eles te ajudaram o teu governo. O que eu estou dizendo, eu fiquei agradecido, porque uma oposição forte, e o pior são as versões, porque tem versões colocadas, aí eu acho por malandros, que tem muito malandro aqui no ar. Gente que se vende para qualquer governo. Tem uns malandros, ganha 15 mil no governo do Tião, ganha 15 mil no governo do Gladys. Estou falando desses que ficam aí, pagos para xingar a gente. Aí o cara disse que eu fui isso, que eu fui aquilo com a imprensa. Meu amigo, eu tinha imprensa que me defendia, eu tinha imprensa que me batia, mas de marreta.
Isso foi assim que foi meu governo. Agora, era um governo muito forte, centralizado, com um plano a ser executado e não tinha política de secretário. No meu governo, o secretário era proibido de ser candidato, meu irmão. Mas, Jorge, se você me permitir... Aí me chamava de reizinho. De exatamente sobre plano, que eu gostaria de fazer uma abordagem do passado também, ainda do passado. Primeiro, eu pessoalmente reconheço que vocês, a nível de reforma, vocês foram excelentes administradores. Vocês mudaram a cara de Rio Branco, eu acho que todo mundo há de reconhecer isso, né? Rio Branco era um favelão, eu tenho dito isso inúmeras vezes, em vários lugares. E Rio Branco, eu tinha vergonha da capital acriana. Quando eu era deputado, eu preferia chamar as pessoas para conhecer o Cruzeiro do Sul. Né? E vocês fizeram esse movimento que mudou toda a cara de Rio Branco, esse ano no seu governo. Bem, mas aí tem um outro problema que nós entrevistamos na última semana, na segunda-feira, o Fernando Zamora, que é do agronegócio, e possivelmente, estou dizendo que não há certeza ainda, deverá ser candidato também a Senado. E ele fez duras críticas à política de florestania. E dizendo que o resultado da política de florestania é que nós temos hoje no Acre mais Auxílio Brasil, é o novo nome, do que pessoas com carteira assinada. Vocês acham, e você pessoalmente acha, que cometer equívoco na política de florestania para o nosso Estado? Ele e o senador do orçamento secreto falam essas bobagens. Direito deles falarem. Primeiro que, eu falei outro dia num programa lá do AC 24 Horas, tem muita gente que não atenta para aquele negócio, bocado comido, bocado esquecido, que tem ingrato. Gente que se deu bem, que foi apoiado, que foi dado suporte para poder ser produtor, para poder crescer, e trabalhou também, tem os seus méritos, mas pelo menos reconhecer as coisas verdadeiras. Sabe quanto tempo faz que o governo que trabalhou a ideia da florestania saiu do poder? 16 anos. O cara está misturando governos e governo. E no período que eu fui governador, se separasse, o PIB do Acre saiu de 1 bilhão e 600 para quase 7 bilhões. Eles que tinham fazenda, pergunta para ele quem botou energia na fazenda dele. De graça. Na dele, de todos os fazendeiros daqui. Foi Lula e no meu governo. Energia elétrica. Mudamos a história. Um século. Saíram de um século sem energia para um século depois de energia. Pergunta também para ele quem foi que livrou o Acre de aftosa e levou os representantes dos fazendeiros para Paris para receber o certificado de zona livre de aftosa com vacinação. Fui eu que levei os fazendeiros. Pergunta para ele quem fez o zoneamento econômico e ecológico para pacificar e não ter invasão no Acre. Pergunta para eles. Esse foi o período da florestania. Então, é uma mistura de bobagem com falta de dignidade de pelo menos reconhecer o que os outros fazem. Eu reconheço quando tem alguém que faz. Mas estão misturando uma coisa com outra. A pobreza que nós estamos vendo do Acre aqui, Temer, o governo fez uma reforma trabalhista e desempregou. Tem hoje 12 milhões de pessoas querendo trabalhar. Tem 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Isso é metade da população da Argentina. Isso é resultado desse pessoal que está aí no governo, que ficou mais rico no governo Lula, muito mais rico no governo Lula, e agora não assume que a política que eles pensam, neoliberal, não sei o quê, é que está afundando e acabando com a vida dos brasileiros. Eles não fizeram... Ele apoia esse governo que veio aí, diz que ia nos metralhar. Quantas casas o governo Bolsonaro fez no Acre? Aí no 4º ano. 0 casa, ele e o Gladys. Fizeram 0 casa, nenhuma unidade de saúde definitiva. Fizeram na pandemia, pegaram o hospital que tinham construído, transformaram de campanha, pegaram a fundação que eu fiz lá em Cruzeiro do Sul, o Hospital do Juruá, transformaram em hospital de campanha. Não fizeram uma unidade de saúde, nenhuma escola foi feita nesses 3 anos e meio. E agora estão querendo falar do período que o Acre era próspero. Naquele meu período, o acreano estava voltando para vir para cá. Agora o acreano está indo, sabe para onde? Para Florianópolis. Está indo embora para João Pessoa, por falta de opção aqui. Jorge. Agora, só para terminar uma coisa que eu queria só fazer um ajuste aqui, porque senão algum maldoso vai dizer, pô, mas Osmi ajudou o Tião, tá aqui. Você é um cara que está sempre disponível a ajudar os governos. Mas isso é diferente do cara que sempre se vende para falar mal de quem
saiu do poder. Tem uns caboclinhos aí que a gente conhece. Isso é diferente. Uma vez um jornalista desse que me falava mal de mim, aí veio para o nosso lado quando eu era governador, disse, agora eu vou descer a lenha lá no pessoal. Eu digo, por quê? Não faço isso não. Eu nunca pedi para ninguém chegar e fazer acusações e tal. Eu digo, não faço isso não, cara. Você não pode estar aqui agora e falar mal do pessoal que tu estava servindo outro dia. Isso aqui no Acre tem, dá para contar no dedo de duas mãos, mas eu separo bem isso, Osmir, de uma pessoa, e aqui eu não estou puxando saco não, que está sempre aberto a dialogar e a servir quem te convidar. Você trabalhou com o Orley, trabalhou com o Tião, está trabalhando agora com o Gladys, isso eu separo. Esse quadro que o senhor colocou agora, que é real, concreto, essa situação de pessoas, não só aqui no Acre, de miséria, de desemprego e tal, o senhor acha que isso estaria no Brasil impulsionando a candidatura do presidente Lula, do ex-presidente Lula, e aqui no Acre pode fazer com que o PT tenha um melhor desempenho nas urnas do que teve em 2018 e 2020? Olha, as pessoas sofrendo vira causa. Nós temos que entrar na política, eu quero, porque não é possível. As pessoas pedindo comida nos sinais, nas lixeiras, abrindo lixeira para tirar comida. E isso é uma motivação, falo com o presidente Lula, ele falou, isso me move a ser presidente. Ele tirou o Brasil do mapa da fome, cara. Isso dado pela ONU. O Brasil cresceu, num único ano do Lula, 7,5%. Gente, isso é real, é economia. A Faria Lima sabe disso. Teve prosperidade para todo mundo. O pessoal fala mal disso. Fala mal dos erros do PT, que aí eu bato palma, porque nós tivemos também erro. Mas não fale mal dos acertos. Esse para mim, é um ponto importante. Eu queria te dizer, Astério, que isso é um ponto que nos sensibiliza. Mas esses dias eu fui visitar lá Dom Porquito e Acre Aves. Você sabe que nós criamos governo de florestania, uma classe média lá no teu município brasileiro, a terra do meu pai. É Epitaciolândia brasileira. Você sabe que tudo deu certo ali nos aviários, que tem produtores que ganham 10, 15 mil reais por mês, fruto de um trabalho da florestania, porque nós implantamos um abatedouro, criamos um incentivo para você ter o frango criado pelos produtores. Aquele negócio lá é uma economia. Esse pessoal que fala mal da florestania come frango produzido por um projeto que nós fizemos. Depois o Tião trabalhou, o governo Binho e o Tião principalmente. A Dom Porquito é um sucesso. Coisa do nosso governo. Tem um desses críticos nossos que agora está criando porco lá. Está implantando um projeto de 10 milhões de reais. Eu digo, mas se a gente fez tudo tão errado, o cara está agora investindo 10 milhões para ganhar dinheiro num dos projetos do nosso governo. E o Tião, quando trabalhou aquela fase lá, foi dando sequência a uma política qual? Não tinha um metro de asfalto lá, entre Brasileiras e Brasil. Nós asfaltamos ela todinha. Olha bem, no período que o Acre andava para trás, não tinha energia elétrica. Botamos em todas as propriedades. Aí fomos mexer com unidade industrial. Por quê? Porque a ideia nossa é exportar frango, porco para o Pacífico. Projeto nosso, do nosso plano de governo. Porque quando tem plano de governo, bem pensado, dá certo as coisas. Não estou dizendo que é mil maravilha, não. Eu poderia falar da parte de madeira, de floresta, de castanha. Quer que eu fale de castanha? Uma das maiores empresas do Acre, sabe qual é? A Cooperacre. Ela movimenta 100 milhões por ano, rapaz. Beneficiando castanha e polpa de fruta. Administrada, sabe quem? Cooperativa de seringueiros. O senhor acha que a Peixes da Amazônia, o que foi que aconteceu com a Peixes da Amazônia, que ali faltou continuidade? Eu acho que a ideia é boa, sempre defendi. Eu acho que o Acre vai ganhar dinheiro manejando água para produzir proteína animal, mas acho que houve alguns erros. O que é criar peixe, gente? Criar peixe é converter ração em quilo de proteína animal. O que é criar galinha hoje? Converter ração em quilo de frango. O que é criar porco? Converter ração nisso. No caso do peixe, teve um descompasso, que é uma coisa mais específica. Eu fui visitar outro dia a Carijó, um projeto lindo, privado, que teve apoio do nosso governo. Mas é um projeto independente lindo. É muito complicado, mas o cara está sobrevivendo porque ele se associou. Ele se associou, que é pequeno, com o pessoal de Goiás, que tem milhões de aves para poder comprar insumos. No caso do peixe da Amazônia, eu acho que houve um desencontro num período muito ruim, infeliz, onde teve despesas a mais e onde você teve um custo, do caso da produção da ração,
mais caro do que o quilo que sairia depois da Jorge, produção. Mas isso aí, na hora que ajustar, o projeto é lindo, o projeto dá certo. Na hora que ajustar isso, o Acre vai ser um grande produtor exportador de Você acha então que vai sobreviver? Não é que vai. Em Rondônia está bombando lá, é privado, é diferenciado. Aqui, uma hora tem que dar certo, porque não tem como dar errado, Osmar. Primeiro que o mundo precisa de comida. Segundo que nós temos água abundante, clima bom, tecnologia desenvolvida nisso. Na hora que ajustar a questão do preço de ração, custo de ração, com a produção, como já foi feito na Dom Porquito e no Acre Aves, não tem como dar errado. Por causa de Sérgio Moro, Lula passou 580 dias na prisão e este não foi o único prejuízo. Tornou-o inelegível nas eleições de 2018. A minha pergunta é esta. Porque o Osmir está doido que eu faça a pergunta. Isso é chato. O Lula presidente. E aqui, de pleno, declaro o meu voto a ele. De pleno. Que coisa. De pleno. Voto é secreto. É secreto. É secreto. Era. Então, o Lula, reeleito, como diz todas as pesquisas, como diz todas as faixas etárias, como diz todas as faixas culturais, como diz todos os colégios eleitorais. As mulheres. O Lula, presidente, ele se comportará como Mandela, que passou 27 anos preso e não queria sequer assumir o primeiro mandato de presidente da África do Sul. O Lula virá com o espírito de vingança, já que você esteve com ele. Vou pedir uma licencinha, vai fazer um rápido intervalo comercial e o Jorge Viana vai responder essa pergunta do terceiro bloco do Tribuna Livre. Rapidinho, não saia daí. Pinça, bisturi, cronômetro. Em tempo recorde, o governo do Acre está diminuindo as filas na saúde. O Mutirão Opera Acre já realizou mais de 1.200 cirurgias em todo o estado e o trabalho continua em ritmo acelerado. Olha, estou muito bem, graças a Deus e esse mutirão. Muito agradecido. Acre, visão de futuro, governo de todos. Muito prazer. Somos a MP Móveis e Designer. Um espaço novo com mais de 40 anos de tradição, trazendo qualidade, requinte e preços baixos em móveis e decorações. Venha nos visitar e conheça uma nova opção para repaginar e decorar a sua casa. Parcelamos em até 10 vezes no cartão sem juros. MP Móveis e Designer. Rua Quintino Bocaiúva, em frente ao Mundo dos Plásticos, no Bosque. Rosas Farma apresenta a nova loja do Bosque agora em novo endereço, nova estrutura e aquele cuidado, qualidade e atenção do jeitinho que você merece. Atendimento online especializado, laboratório amplo e moderno, equipe experiente e comprometida com seu bem-estar. Trabalhamos com as melhores marcas e produtos de excelência para necessidades individualizadas. Rosas Farma, Bosque, novo endereço, Rua Quintino Bocaiúva, 1546. Nós da Honda Grupo Star, concessionárias Honda do Acre, oferecemos o que há de mais moderno para cuidar da sua motocicleta. Peças originais, técnicos e mecânicos especializados treinados na fábrica. Utilizamos padrões de tecnologia avançada que analisam e identificam desde o sistema elétrico, desempenho do motor e injeção eletrônica da sua moto. Isso é confiança. Agende sua revisão agora mesmo. 3302-3080. Honda Grupo Star. Há 25 anos, fazendo mais por você. Muito bem, nós estamos de volta com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre na edição desta segunda-feira, dia 6 de junho. Entrevistado de hoje, Jorge Viana, que está com a palavra agora para responder a pergunta do segundo bloco que foi feita pelo Dr. Narciso Mendes. Fica à vontade, Jorge Viana. Então, eu vou tentar ser mais rápido, peço desculpa, mas tem alguns temas que são mais densos.
Mas, Narciso, então eu chamo de Lula 3. Lula tentou 3 vezes a presidência querendo ser o operário no poder. Aí ele viu que não estava dando certo. Ele chamou um empresário, Zé Alencar, botou na vice. E aí foi o Lula 1. Ganhou aquela eleição. Montou um ministério, que vocês não lembram, mas um super ministério, que até hoje o Brasil não viu igual, com empresário, com quem entende do agronegócio, sendo ministro da Agricultura. O Lula fez uma coisa extraordinária. Depois teve o segundo mandato, que foi um show. Eu convivi com isso. Foi o período que o Acre mais prosperou e o Brasil também. E depois que ele saiu do governo Dilma, que tal, prenderam ele muito tempo depois. E agora tem gente que acusa o governo do Lula quando nem lembra que naquele período foi o melhor período para todo mundo. Para o rico, para o pobre. Mas principalmente para os mais pobres, excluídos. Para a juventude, o que o Lula fez ficou extraordinário. Eu converso muito com ele. Eu acho que o Lula 3 é para entrar na história. Ele quer, trabalhando, se for eleito presidente, que as pessoas que hoje o amaldiçoam, falam mal dele, xingam, vendo o trabalho dele, agora sim, vendo de novo o trabalho dele, possa dizer, pô, eu estava sendo injusta com ele. Ele quer entrar para a história, mas entrar pela sublimar. Sublimar, mas, e é Jorge, com o espírito do Mandela. Mas, Jorge, é com o espírito do Mandela. Tem um fato aí. E se Deus quiser, vai conseguir. Quase toda a classe de produtores rurais é contra o Lula, o retorno dele, o Lula. E eu espero que ele não incentive também, eu também espero, é o MST. O MST foi altamente danoso ao país. Não sei se há de concordar. Não só invadindo propriedades, não só destruindo até lugares de pesquisa, e isso tem assustado, porque hoje, querendo ou não, Bolsonaro acabou. Hoje não há movimento do MST nas fazendas do Brasil. Osmir, me desculpe divergir. Sabe a Fazenda dos Leitos? Agora tem mais. É milícia armada com movimentos invadindo fazenda, destruindo tudo aqui na Ponta do Abonã, do sul do Amazonas. E não faz nada com esse negócio de distribuir arma. Está uma tragédia para os fazendeiros. Se Bolsonaro ficar mais 4 anos, eu tenho dó dos fazendeiros, porque eu sou contra isso. Você concorda com o MST também? Não, eu sou contra. Eu só estou divergindo, dizendo que está tendo coisas bárbaras acontecendo. Não organizadas. Do pior jeito, com milícias armadas fazendo barbaridades. Eu estou querendo dizer que você, como um amigo pessoal, e nós sabemos que é amigo pessoal do Lula, que ele ouve até. Olha, se ele por acaso chegar à presidência da República, é preciso desestimular isso. Tá, mas não dê apoio governamental. Obviamente a pergunta é sua, mas eu, no sentido de respondê-la, posso divergir. Claro, o MST não se instalou aqui no Acre. Eu criei os polos agroflorestais. Quando tinha família que estava, eu ia lá, comprava áreas, desapropriava, desde que eu era prefeito. Porque eu falava, aqui no Acre, quando tiver uma invasão, alguma coisa, eu vou lá cuidar, eu vou ver se tem alguém precisando de alguma coisa, vamos dar suporte e garantir a propriedade de quem está trabalhando, produzindo. E por que o pessoal daqui também apoia, já que não tem MST aqui? Não é bem o MST. O MST é um movimento das pessoas que não têm terra, tem projetos muito bonitos e tem uma luta por terra. A luta por terra é complicada. Eu fui relator do Código Florestal como senador, diziam que eu não ia aprovar aquilo, porque eu fiquei entre o pequeno e o grande. Eu fiquei entre o ambientalista e o pecuarista, e eu fiz a mediação. O Código Florestal hoje, eu tirei os proprietários de fazenda, os grandes proprietários, os pequenos e médios, da polícia. Porque eu criei uma lei com o Luiz Henrique, que mediou esse processo e agora tem um espaço com K e com Pra da pessoa se regularizar sem ter que ser via polícia. Então, o que eu vejo disso? Não tem esse risco. O Lula foi presidente, cara. Vamos lembrar aqui que outro dia na fazenda do Jorge Moura, no pleno governo Bolsonaro, pessoas, autoridades federais e o Exército entrou com metralhadora lá. Isso nunca aconteceu no governo do Lula. O que está tendo, eu acho que o pessoal embarcou numa furada, que é essa coisa de Bolsonaro. Bolsonaro é aqueles filhos dele, um político de 30 anos que o Narciso conheceu, você também conheceu, medíocre, que virou presidente porque defendeu algumas pautas. Mas é um cara despreparado. A pior pessoa para governar esse país. Fez o Brasil viver esse conflito, as famílias estão divididas. Mas isso é parte da política. O bom da democracia é que pode votar e depois pode pôr o outro no lugar. Eu espero. Só reafirmo a pergunta do Narciso. Se o Lula ganhar, não é para acertar conta com ninguém.
é para pacificar o país e para recuperar a sua reputação. E eu espero que aconteça. E eu, estando na política, eu não sou favorável. Aliás, rapaz, eu evitei. Quando eu estava governador, todos os fazendeiros amigos meus sabem disso. Quais foram as invasões? Eu cuidava do Estado. Agora está tendo. Tem no sul do Amazonas coisas complicadas, aqui perto, aqui do Acre. Então, Jorge, só lhe interromper um pouquinho, porque a gente está no último bloco. Vamos trazer para cá. Quais são as chances do PT nessa eleição aqui no Acre, tendo esse quadro que a gente está vendo, qual é a leitura que você faz? O governador Gladys Cameli continua bem posicionado em pesquisas, aí Petecão 2018 estava com ele, os Rocha, o MDB, todo mundo. E ele continua bem aceito, pelo menos as pesquisas apontam as que são aí. Como é que você vê e o que é que leva a ter essa situação e o que é que pode acontecer nesse processo eleitoral? Olha, eu convivi com Gladys, uma pessoa de boa convivência, e tem um jeito de ser também que as pessoas gostam, né? A gente tem que reconhecer também isso. Mas nessa crise que a gente vive nos últimos 7 anos, social, política, de gente estar voltando para o fogareiro, para lenha, para cozinhar, pedindo comida na rua, a caneta de um governante tem muita força. O que fica mais acontecendo no Acre, você que é um jornalista político importante, um analista também, é todo mundo de olho no Diário Oficial. Eu nunca vi tanta demissão e tanta contratação como nesse governo. As pessoas ficam apavoradas querendo manter o saláriozinho no final do mês. Porque todo mundo que brigou com o Gladys se deu mal, porque ele demitiu as pessoas dos sindicatos da pessoa e o cara ficou mal com os sindicatos. Então, eu acho que no dia que o Gladys sair do poder, ele também vai ser largado às traças. Porque aí o pessoal vai estar de olho no outro que é dono da caneta. Mas, enfim, eu acho que o cenário político está piorando para ele, né? Narciso falou ainda de Lava Jato, ainda na outra pergunta, eu falo das 2 operações que tiveram aqui, uma contra nós, né? E agora contra o próprio governador. Eu não gosto de pré-julgamento de ninguém, mas é um fato que o governador está sobre investigação pelo STJ, e isso, no meio de uma eleição, é complicado, mas não é só isso. Eu acho que o problema maior do governador é falta de um projeto para o Acre, cara. A gente, para sair dessa tempestade, desse dilúvio, tem que ter uma proposta para gerar emprego, para trabalhar o papel do governo, da iniciativa privada, e ele não consegue, ele não tem nem equipe. Agora, eu não o menosprezo, eu como candidato majoritário, indicado pelo meu partido para o Senado, e eu tenho que tentar ajudar nessa construção, porque se eu for eleito senador, eu vou ter que trabalhar, seja quem for o governador, vou ter que trabalhar com os prefeitos, fazendo a ponte com o Lula, porque o Acre precisa disso. E, obviamente, fazer um enfrentamento para a gente voltar ao poder, voltar ao governo. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Mas antes de você perguntar, você deu a entender o seguinte: se você, por acaso, for eleito, você não ajudaria o governador se ele for eleito atual? Eu falei o contrário. Eu falei exatamente o contrário. Que se eu for eleito senador, eu tenho que trabalhar pelo Acre, seja quem for o governador e seja quem for o prefeito. É minha obrigação. E farei isso com gosto. Claro, com algumas exigências, mas com gosto. E nada de ficar aí trocando por cargo. Assim como o Bolsonaro falou muita asneira, Lula se igualou falando também muita asneira. Essa é a política que hoje o Brasil, no atual cenário que enfrenta de crise, de desconfiança do eleitor, para ambos os lados, para a esquerda, para a direita, para partido A, para partido B, o eleitor não tem confiança no eleitor, no seu candidato. Pois é. Esse é o remédio? A solução seria essa? Uma discussão, uma briga, onde um acusa o outro? Não, tentaram colocar que eram 2 polos, eu acho que não tem 2 polos, porque... Você acha que não, Jorge? Claro que não. Hoje nós temos no Brasil o lulismo e o bolsonarismo. O Lula trouxe militar, general pro meio de rua, querendo ameaçando o golpe alguma vez? Não, rapaz. Nunca houve. Não, vamos aqui, ó. O Bolsonaro é tido pela imprensa mundial, pela imprensa nacional, pelas pessoas de opinião do Brasil, como um cara de extrema direita, radicalizada, que quer impor uma modelagem que ninguém merece. O Lula governou com os erros que Macambira está pondo, com falas até verbais que de vez em quando faz. Nós somos seres humanos. Num país como o Brasil. Mas assim, ó, quem implantou a legislação que deu proteção para as igrejas evangélicas no Brasil foi o Lula. Estava o Malafaia batendo palma lá e o Magno Malta praticou
não é o que verbaliza, é o que pratica. Quem mais deu rádio na história do Brasil para igrejas evangélicas, para grupos evangélicos, o Lula que deu também e garantiu o culto e sempre fez. Agora, eu acho muito ruim para os dois lados. Nós estamos com um país dividido nisso, como se evangélico, católico. Mas aí, meu amigo, quem criou esse ambiente foi uns erros na política que botou assim, ó, fora PT. Não, separa. Combate os erros do PT, de petista, seja quem for, tem trabalho feito. Fora não sei quem. Agora tem um movimento que para mim não tem que ser fora ninguém não, e tem que começar a votar pela opinião. Aí eu encerro colocando uma coisa para ti. Nessa dúvida que você está, olha quem trabalhou. Quem fez? Quem é que faz? Porque se for olhar às vezes só pelo que fala, a gente pode ficar numa dúvida cruel e achar que todo mundo é igual. Olha que faz. Esse pessoal está fazendo, esses candidatos aí a deputado federal do Acre, está fazendo ou está só no outdoor o dinheiro que ele arrumou para cá? É alguém que tem uma história? É alguém que dá aula? É alguém que tem um trabalho feito? Eu acho que o eleitor, se ele fizer isso, vai ser bom para nós. Se ele decidir esse voto do lado da geladeira, do lado do fogão e na cozinha, quem está no poder hoje vai se lascar. Eu gostaria de fazer uma observação. Antes de encerrar, eu vou fazer uma observação. Estamos com o tempo estourado. Não, tudo bem. Eu vou fazer não, porque o Jorge fala muito, aí falou diversas vezes aí, generais na rua, não sei o quê. Jorge, eu sou muito sincero nisso aí. O Brasil está chegando a um ponto que nós estamos quase numa guerra civil. Eu, pessoalmente, sou defensor, eu defendo até que as Forças Armadas saiam dos quartéis para defender o país, porque nós estamos em guerra, sim. Em todos os cantos não há mais segurança para o cidadão. Osmir, Osmir, eu sou favorável que o Ministério Público volte para sua caixinha. Que o Supremo volte para sua caixinha. Que as Forças Armadas fiquem lá. A solução não é. Guerra não é solução para nada. E bala, e tiro, e general não é solução para nada. Não, isso é Constituição. Isso é constitucional. Sim, mas nós vamos deixar porque eu sou favorável. Não, porque veja bem, um general, depois que vira general, só o tempo tira ele de lá. Um deputado a gente tira no voto na próxima urna. Um presidente ruim a gente tira. Um senador ruim a gente tira. Gente do Supremo a gente não tira, do Ministério Público não tira. A gente tem que baixar a bola. Sim, mas esses aí são militar, não, são poderes da República. Tem que estar ali para nos dar proteção, para defender a sociedade. Sou defensor do Ministério Público, sou defensor do Judiciário Independente. Agora, quando eles se metem a fazer política, sou radicalmente contrário. Vamos deixar a política para as regras democráticas, vamos fortalecer os partidos, acabar com essa farra de monte de partido, acabar com essa anarquia de política ter virado negócio. Política é um lugar de fazer coisa, de materializar, de construir uma vida melhor para todo mundo. É nisso que eu aposto. Por isso que eu digo o seguinte, na crise que nós estamos, é olhar cada um o que é que cada um fez. Bom, infelizmente, o nosso tempo já está chegando ao fim. Eu gostaria de passar aqui para as considerações finais dos nossos convidados de honra do Tribuna Livre. Primeiramente com o jornalista convidado da noite, Astério Moreira. Agradecimento aqui também à TV Gazeta, que cedeu o jornalista Astério Moreira a sua presença aqui hoje no Tribuna Livre. Astério, com você, a palavra. Bom, para mim é uma satisfação, uma alegria muito grande, né? Ter sido convidado aqui para participar de um programa que eu cheguei em determinado momento até a fazer a mediação, né, Osmir? Teve muitos debates, muitos embates, muito bom, inclusive um com o próprio Jorge, né, senador da República e tal, foi muito bom naquele momento. Eu agradeço o convite, me sinto muito honrado, eu acho que sempre é proveitoso. Tudo que foi debatido e discutido aqui, eu acho que merece uma reflexão por parte da sociedade. Nós vivemos, eu acho que o momento é de reflexão profunda sobre a República. Muito bem, Astério. Muito bem. Eu acho que esse é o caminho. Muito obrigado, Astério. Agora também com a palavra, suas considerações finais, Jorge Viana. Então, obrigado, Cabral, obrigado, Astério, obrigado, Osmir, Narciso, a direção, o pessoal daqui da TV. É um privilégio para mim estar aqui com vocês. Eu sei que o momento é ruim, a situação não é boa, mas a gente não pode perder a esperança. Hoje eu dei uma palestra para alunos, adolescentes da Escola Anglo, né, essa semana agora. E foi muito bacana. E lá eu contei um pouco, falei de mudança climática, a Semana do Meio Ambiente, mas eu passei esperança. Eu passei confiança de que a gente vai, o Brasil é um país legal. Se a gente resolver essa crise política, botar pessoas que queiram trabalhar, sejam preparadas, o Brasil vai voltar a dar certo. É nisso que eu acredito. Por isso, obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Obrigado, Jorge Viana. E a todos os nossos telespectadores, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Que Deus abençoe a todas as famílias e fique conosco. Segunda que vem, às 21h45, tem Tribuna Livre, aqui na TV Rio Branco.